Você é pobre, não tem dinheiro e o seu destino não é ter nada. Bom, eu sei que muitas pessoas estão se perguntando nesse exato momento o que elas realmente estão fazendo da própria vida. Se elas estão realmente num caminho correto. E o porquê que elas ainda não alcançaram aquilo que elas gostariam de ter. Bom, essas dúvidas acabam, na verdade, fazendo todo o sentido com esse vídeo. E eu tenho certeza que esse vídeo vai colaborar com você que está aí do outro lado, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com o seu salário, insatisfeito com o tempo que você não tem, sempre estando ocupada ou ocupado com um trabalho que acaba oferecendo um resultado muitas vezes pequeno ou, na verdade, insatisfatório diante dos seus sonhos, das suas perspectivas, dos seus desejos. Dentro desse contexto, então, é melhor você começar a entender, antes de mais nada, que não existe um destino pronto, que existe um destino a se construir. E o que faz com que você tenha um determinado resultado num futuro é as ações que você está tendo agora no presente. Entenda a relação de vez por todas que o que você está fazendo agora vai ser somado com o que você vai fazer amanhã e depois e assim por diante, por um determinado período, fazendo com que no futuro próximo ou no futuro um pouco mais distante, você alcance os resultados que você deseja, mas desde que você esteja sendo intencional, esteja facilitando a chegada onde você deseja, da forma a qual você realmente gostaria de ser. Então, perceba que as pessoas muitas vezes não alcançam aquilo que elas desejam porque elas estão seguindo um caminho que não deveriam. E qual é o caminho que elas estão seguindo? Esse caminho nada mais é do que as orientações que elas têm dentro dos pensamentos, dentro da cabeça de cada uma. Então, perceba que os seus pensamentos são como se fosse um mapa. Na verdade é isso. Um mapa que pode te levar para lugares onde você gostaria de estar, de forma consciente, ou também de forma inconsciente, mas da mesma maneira também pode te levar de forma consciente ou inconsciente para lugares onde você não gostaria de estar. E muitas vezes as pessoas vão vivendo deixando a vida ir conduzindo elas, ao invés delas estarem conduzindo a vida. Então perceba que, de certa forma, algumas pessoas estão pilotando, né, e direcionando as ações, os comportamentos, pensando em várias questões, em várias áreas relacionadas à vida, enquanto outras pessoas acabam não se importando com absolutamente nada, vivendo muitas vezes só de algum tipo de prazer e satisfação, por menor que seja. Então, quando você se afasta do seu lado racional, da razão, você acaba se aproximando do seu lado animal. Isso é fato. Porque o que faz com que a gente seja diferente dos animais é justamente a possibilidade de pensar, o fato de ser racional, ou pelo menos de ter essa predisposição a ser. Por que predisposição? Porque muitas pessoas acabam não sendo nunca, ou acreditando que estão sendo, sem uma base coerente de conhecimento. Então perceba que a todo momento, se você não estiver alimentando a sua cabeça, os seus pensamentos de forma adequada, você vai estar criando falsas verdades. Olha que engraçado. Quando você cria uma falsa verdade, você acaba se afastando da realidade. Porque é algo que você passou a acreditar de acordo com o seu conhecimento falho, seja ele por questões religiosas, seja por questões educacionais, seja
mal administradas, seja por qualquer outro critério, seja talvez pela falta de informação, seja talvez pela teimosia, por qualquer coisa que realmente faça com que aconteça essa situação. Então, você cria essa falsa verdade. E por que é uma falsa verdade? Porque se você parar um pouco para pensar nisso que você realmente está acreditando, você vai perceber com pouca pesquisa, com pouco esforço, que isso não é fato. As coisas devem ser, na verdade, entendidas sempre com uma base em dados, em pesquisas, em informações, juntando aquela situação mais próxima possível da verdade. E a partir do momento que você não tem evidências, que você não tem fatos, que você não tem dados, você acaba estando muito longe do que você realmente gostaria. E o fato é que a maior parte do tempo nós estamos nos afastando da verdade, porque a verdade dói. É muito mais confortável viver da forma a qual acreditamos ser melhor do que viver da melhor maneira, da melhor forma. E isso, na verdade, demonstra o quanto que acabamos sendo falhos. Perceba quantas pessoas estão o tempo inteiro pensando em se divertir, pensando em descansar. Quantas pessoas estão, na verdade, deixando de aproveitar o tempo que elas têm. E elas não conseguem entender que o tempo está passando e elas não vão ter mais esse tempo que já se foi e não foi aproveitado. E daí então é muito fácil chegar em um determinado momento da vida e dizer que você nunca vai melhorar de vida, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ter aquilo que você realmente gostaria, porque você já viveu tanto tempo trabalhando e tentando e não conseguiu. O fato é que se você tivesse hoje uma agenda, um diário, e você tivesse todas as anotações ali que você fez no decorrer de um determinado período, olhando dia por dia, hora por hora, você com certeza ia identificar que você não fez nada para colaborar com uma vida diferente da vida a qual você tem. Então devemos assumir a responsabilidade sobre esses fatos. Assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Começar a entender que podemos e devemos construir algo diferente. Entender o nosso propósito, entender quais são os nossos desejos, os nossos sonhos, entender qual é a nossa missão, para que a vida passe, na verdade, a ter uma perspectiva, para que a vida passe a ter um propósito. E a partir, então, desse momento que você realmente identifica exatamente o que você gostaria de ser, o que você gostaria de ter, você para de se preocupar com outras coisas e acaba dando prioridade para isso e vai focando cada vez mais e sendo intencional e fazendo com que as suas ações estejam sempre voltadas para isso. E você precisa começar a entender que muitas vezes você está sendo egoísta o tempo inteiro com as coisas. Você está sendo egoísta com os seus sentimentos. Você quer a todo momento agradar o seu ego. Você está, na verdade, deixando uma bela oportunidade passar a cada amanhecer. Você deveria, na verdade, começar a compreender que para que você consiga daqui a pouco ter o que você realmente gostaria de ter, você precisa assumir um compromisso com você mesmo, um compromisso esse que deve fazer com que você seja sempre melhor o dia de amanhã. E quando você começa a fazer isso, pode ter certeza que você entra num processo de evolução constante. Você deixa, na verdade, a sua zona de conforto e você passa a entender que é muito melhor estar sempre desconfortável. Porque quem está desconfortável está sempre em busca do novo. E quem está em busca do novo nunca realmente estará satisfeito com aquilo que tem. É claro que você deve estar feliz e agradecer. Mas
sempre em busca de mais, porque é isso que vai fazer com que você, na verdade, tenha um sentido mais coerente para a sua vida. Entenda que muitas pessoas gostariam de viajar, muitas pessoas gostariam de morar numa fazenda, num sítio, numa chácara, e o fato é que na praia, e o fato é que elas são diferentes e elas têm os mais diferentes tipos de sonhos e desejos. Agora, o problema é que elas não têm coragem de assumir isso e abrir mão daquilo realmente que é necessário, pagando o preço realmente que é necessário para alcançar aquilo que se deseja. Então comece a pensar nisso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe aí o seu comentário que é muito importante, comente por favor, e é claro, compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. E fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui!